Olá, gente. Vamos de mais um assunto sem perder o foco, né? Não é verdade? A gente tem que estar focado aí com os assuntos. Então, a gente vai ver aqui proporção. A gente já viu razão e proporção é tipo assim uma continuação. Vamos lá. Então, gente, aqui o que a gente chama de proporção? É a igualdade entre duas razões. Nós já sabemos o que são razões, né? É uma fraçãozinha assim, uma divisão, né? Então, a igualdade entre duas frações, entre duas razões, é a nossa proporção, tá bom? Por exemplo, aqui tem uma demonstração com letras, né? Imaginei em números, é uma proporção, tá? Portanto, se duas razões são iguais, elas formam uma proporção. Uma proporção é lida da seguinte forma, gente. Fiquem ligados como é que a gente lê, ó. A está para B, assim como C está para D. É assim que a gente lê. Note que o sinal de igual é o ponto de equilíbrio entre duas razões e é lido assim como, né? Ó. A está para B, assim como C está para D. Tá bom, gente? Foquem aí, frisem bem, não é difícil, é um assunto bem legal de se entender. Vamos ver os elementos de uma proporção? Uma proporção é formada pela igualdade entre duas razões, já falei para vocês. Quatro números racionais diferentes de zero, tá? Os números têm que ser obrigatoriamente diferentes de zero, tá? Que formam uma proporção. Então, a gente tá vendo aqui, gente, esse A sobre B é como se fosse A dividido por B, né? Que é igual a C dividido por D. Frisem bem isso. Gente, A e D, ó, essa inclinaçãozinha aqui, ó, A e D, nós chamamos de extremos. Essa outra inclinaçãozinha aqui, ó, C e B, ou B e C, nós chamamos de meios, tá? Então, a gente diz assim, meios pelos extremos, tá, gente? A gente sempre vai falar esse termozinho aí para resolver probleminhas. Não achem estranho, a gente vai sempre ler assim, meios pelos extremos, tá bom? Então, tipos de proporção. Nós temos a proporção contínua, é aquela em que os meios são sempre iguais, gente. Quem é o meio daqui? Olha lá, ó. Quem é o meio aqui dessa primeira fração? Ó? Desse ponto e vírgula para cá é uma, do ponto e vírgula para lá é outra. Quem é o meio aqui, ó? Acabei de colocar, o meio aqui é o 4 e o 4. Então, essa proporção contínua é aquela em que os meios são sempre iguais, 4 e 4, né? O meio aqui dessas outras frações, nesse outro meio pelo extremo aqui, é o 7 e 7, tá bom, gente? Eu não coloquei esse círculo aqui, ó, mas vocês podem prestar atenção que é o 7 e 7. Então, sempre que tiver o meio aqui igual, a gente chama de proporção contínua, tá bom? A proporção múltipla é a proporção simultânea entre três ou mais razões, gente. Ó, encontraremos esse tipo de proporção nas questões de regra de três compostos, e isso aí vocês vão ver mais pra frente. Enfim, é quando eu tenho uma e posso transformar em outra. Por exemplo, a partir dessa 3 por 5 aqui, eu obtenho essa e essa. Querem uma dica aqui, ó? 3 vezes 2, 6, 5 vezes 2, 10, né? Por exemplo, para achar essa aqui, 3 vezes 4, 12, 5 vezes 4, 20. Achei outra. Para achar essa aqui, como é que eu faço? 3 vezes 7, 21, 5 vezes 7, 35. Então, ó, é a proporção simultânea entre três ou mais razões, certo? Essa é a proporção múltipla. Aqui é a mesma coisa, a continuação, tá bom? A gente vai ver agora, gente, uma propriedade fundamental das proporções. Podemos dizer que a propriedade fundamental da proporção é o produto dos meios, é sempre igual ao produto dos extremos. Gente, vocês podem fazer um X, ó. Isso aqui é igual a isso aqui, tá bom? 1 vezes 4 é igual a 2 vezes 2. Podem fazer o X tranquilo, ó. 1 vezes 4 é igual a 2 vezes 2, que 4 vai ser igual a 4, tá? Produto dos meios, produto dos extremos. E nessa daqui, como é que a gente faz? Ó, 3 vezes 10, tá? Que é 30, tá aqui. 6 vezes 5, que é 30. Então, é sempre um xzinho, tá? Certo, gente? Então, um lembretezinho, ó. Não importa se a gente tira eles do lugar, ó. Seja essa proporção aqui, a igualdade entre as razões não se altera quando a gente permuta, quando a gente muda de lugar, ó. Por exemplo, os extremos aqui, ó. AB aqui ficou DB, CA. A gente inverte de qualquer forma os meios, os extremos, e não vai mudar o valor. Vocês podem fazer até aí no caderno de vocês, tá bom? Vamos de propriedade fundamental, aplicações. Uma proporção é formada por 4 números diferentes de zero. Isso vocês já sabem. Quando não conhecemos algum desses termos, podemos encontrá-lo aplicando aquela propriedade do xizinho que eu ensinei para vocês. Olha aqui, ó.
Vamos saber quem é x aqui? Vamos lá? Só você fazer isso, ó. 5 vezes x, gente, quanto é? 5x, tá aqui. E aqui, 15 vezes 6, tá? Ó, 5 vezes x igual a 6 vezes 15. Então, 5x, 5 vezes x é igual a 5x e 6 vezes 15 é igual a 90. Então, a partir daqui, o que eu faço? X vai ser igual ao 90 e o 5 vai para lá como? Dividindo. Isso vocês já aprenderam. 9 dividido para 5 é 18. Viu como é fácil achar outro termo, gente? Só vocês fazerem isso, ó, meio pelos extremos. E quem eu não conheço, eu vou passar a conhecer. Então, esse valor aqui, no caso, é 18, tá bom? Olha essa terceira proporcional. Não é difícil. Eu já falei de tudo isso para vocês. Por que é terceira proporcional? Olhem para cá, ó. Eu quero a terceira proporcional, ou seja, eu quero x. Eu já tenho duas proporcionais, ó, que é 4 e 6. Porque, gente, esse aqui eu já sei que é 6. 6 e 6, tudo igual. Então, eu considero que eu quero a terceira proporcional, porque eu já sei uma, que são iguais aqui, ó, duas, e eu quero a terceira, tá? A terceira proporcional de 4 e 6 é representada por x e os meios da proporção, né, são iguais a 6. É a mesma coisa, ó, 4 vezes x, 4x, igual a 6 vezes 6, que é 36. O x vem para cá sozinho, 36 para cá, e o 4 passa dividindo para lá, porque aqui está multiplicando, se troca de lugar, vai mudar de operação. Aqui é multiplicação, aqui vai ser divisão. Então, essa divisãozinha aqui deu 9, tá, gente? Então, se eu procurar para vocês quem é a terceira proporção, com certeza, esses termos são iguais, ó. Porque eu já tenho 6, já tenho 4, 1, 2, falta a terceira, certo, gente? Então, para achar a terceira proporção, ó, frisei aqui, ó. Circulei para vocês verem melhor. Circulei aqui e agora eu vou circular aqui, ó. Outro exemplo aqui embaixo, ó. Para achar a terceira proporcional de uma razão, basta igualar a uma outra razão, cujo numerador seja igual ao denominador da razão dada. É a mesma coisa, aquele xzinho, 2x igual a 8 vezes 8, 64. 64 dividido por 2 é 32. Muito fácil. Gente, a quarta proporcional é quando todo mundo é diferente. Ó, eu tenho uma proporcional, tenho duas, tenho três e falta a quarta, certo? Então, chamamos de quarta proporcional desses números o valor desconhecido que completa a proporção e a torna verdadeira, tá? Eu conheço o 2, o 5 e o 16. Eu não sei quem é esse x. Então, eu quero a quarta proporcional, que no caso aqui, ó, 2x igual a 16 vezes 5, que é 80. X, aí o 2 vem pra cá dividindo, 80 dividido por 2 é 40, certo? Então, essa é a quarta proporcional. E a média geométrica, gente, só pra gente finalizar, quando uma proporção contínua, os meios representam o termo desconhecido, certo? Contínuo, ó. Não é contínuo aquela que repete o número, né? Falei para vocês. Temos a média geométrica ou proporcional dos extremos. Olha só, gente, prestem atenção bem para isso aqui. Eu não coloquei no exercício, porque é uma coisinha mais difícil, eu vou deixar para próximo, tá? Uma coisinha que tem, assim, um nível, assim, mais elevado, mas nem tanto, tá? Então, como é que a gente faz aqui? X para cá, né? Eu marco um X aqui, eu vou ver aqui, X vezes X, tá aqui. E 32 vezes 2, tá aqui, ó. 2 vezes 32. Gente, quem é x vezes x? Não é 2x, gente. Isso aqui é uma regra da matemática. Quando a gente tem multiplicação aqui de duas letrinhas, o que a gente faz? A gente conserva a letra e soma os expoentes. Tá vendo como precisa lembrar de coisas passageiras? Eu não posso colocar aqui que x vezes x é 2x. Isso não existe, tá? É só x mais x, que é 2x. Mas x vezes x, gente, conserva o x e soma os expoentes. Se fosse divisão, diminuía os expoentes. Mas como é uma multiplicação, eu somo os expoentes, que é x elevado a 2, tá bom, gente? Então, fica x elevado a 2 igual a 2 vezes 32 é 64. Até aqui, tudo bem. Só que esse 2 aqui precisa desaparecer. Como é que ele vai desaparecer, gente? Lembram que raiz quadrada aqui é como se tivesse um 2, bem aqui, ó. Lembram disso? Então, eu monto a raiz de 64. E o 2, ele passou a ficar bem aqui, ó. O 2 ficou aqui. Vocês não estão vendo, mas aqui é como se tivesse 2. Então, qual é a raiz de 64? É o número 8. Então, 8 é a média geométrica entre 32 e 2.
Quando calculamos a média geométrica, estamos calculando bem aqui, no caso, a terceira proporcional. Tá, gente? Esse pontozinho aqui, vou passar para o próximo exercício, para vocês irem aí se acostumando com a ideia, tá bom? Se vocês não entenderem, voltem o vídeo. Então, aqui muito fácil, calcule a quarta proporcional, ó, eu tenho o 2, o 3, o 4, falta um número, né? Montem direitinho, 2 sobre 3 é igual a 4 sobre x, tá bom? É na ordem. Calcule a terceira proporcional de 2 e 8, sendo a terceira proporcional, gente, algum número se repete, tá bom? Vejam aí. E a terceira, a gente vai calcular o valor de x, ou seja, vocês vão montar x sobre 4 igual a 12 sobre 24, tá? Vocês vão achar o valor de x. Quarta, calcule o valor do termo desconhecido, você vai ver quem é x, monte aí direitinho, muito fácil. A quinta, gente, você vai fazer uma relação aí, né? Você vai colocar a letrinha A, onde é que tá a fração que corresponde à letra A, né? Você vai aí ligar as razões da primeira coluna às razões da segunda coluna, certo? Que isso aqui é como se fosse aquilo lá que eu falei no início do vídeo, tá? Que são múltiplos, né? Proporções múltiplas, certo? Então, gente, qualquer coisa eu tô lá no WhatsApp para ajudar vocês, certo? Bom desempenho nas atividades.